a sociedade brasileira está madura, está preparada, botar milhões de pessoas na rua pedindo uma reforma da Previdência é um extraordinário sinal de maturidade. As pessoas exigirem o fim da corrupção. Só que você tem que entender, você, acaba a corrupção, continua a estatização selvagem, continua, ela voltará. Porque nós assistimos a escalada dos escândalos. Antigamente era uma Georgina, era 200 milhões, depois passou para um mensalão, já era bilhão, depois um petrolão, já era dezenas de bilhões. Então não adianta, ou você muda a causa, que era justamente essa intervenção excessiva do governo, ou não vai sumir o fenômeno. Então você tem que atacar a raiz do fenômeno. E a sociedade brasileira está impaciente, exigindo, aliás, eu diria impaciente, não, está pacientemente exigindo o ataque ao fenômeno. E nós vamos atacar o fenômeno, está sendo atacado o fenômeno. O Congresso está maduro, o Supremo está maduro, eu estou impressionadíssimo, eu vou conversar lá, entro, saio falando assim, que engraçado, que é a falta de diálogo que faz, porque são homens preparados do ponto de vista jurídico e, quando tomam uma medida, podem liberar uma criação enorme de riqueza ou destruir muita riqueza. E, às vezes, por falta de diálogo, a pessoa está lá e solta um parecer para um lado, você vai, conversa um pouco, ele fala, não, tem razão, isso é visível, isso é claro, vamos por ali. Então, eu estou super otimista, estou vendo as instituições funcionando, vão me chamar de otimista, mas eu acho que eu estou sendo realista. O pacto federativo, entre o pacto e o tributário, o federativo tem que entrar agora pela Casa da República, que é o Senado. E a tributária já está na Câmara, em algumas versões. Não vai haver choque nenhum, porque, em relação ao IVA, estamos de acordo, a visão é o alcance e a profundidade. Se a classe política consegue fazer o IVA de cima a baixo, aleluia, convenceram todo mundo. Eu, como um bom liberal, tenho suspeitas que isso possa não ocorrer. Eu, como um bom liberal, acho que os estados e municípios podem, alguns, querer ficar fora. Mas não faz mal, nós vamos oferecer uma alternativa, que é o IVA dual. O imposto de renda, eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos como é que tem que ser a estrutura, progressivo, simplificar o que existe. Você hoje bota uma alíquota de 27,5% e depois deixa o cara deduzir, fica todo mundo juntando em casa papelzinho de dentista, papelzinho de médico. Isso, além de ser regressivo, porque o pobre vai no sistema social, depois não recebe refunding nenhum. Então, não é regressivo, é ineficiente. Melhor tira todas as deduções, baixa um pouquinho a alíquota, é muito mais simples, não é? Então, nós vamos fazer coisas desse tipo, vamos simplificar radicalmente tudo que for possível simplificar. E já o imposto do Sintra, que é sobre transações, que iria para financiar um novo regime previdenciário, o presidente Bolsonaro várias vezes se referiu a... Você prefere ter mais direitos e menos empregos, ou seja, o regime trabalhista previdenciário atual, ou você prefere ter um pouco menos de direitos e muito mais empregos? Ou seja, o sistema que nós estamos querendo criar em direção ao regime de capitalização. Isso pode ser revisitado ali na frente. Então, isso nós vamos jogar para o Senado. Quanto eu acho que anda isso, eu acho que isso é uma pauta positiva, isso é redesenhar o futuro do Brasil, isso é dar o protagonismo à classe política, quer dizer, um governador, um prefeito que assume. Eu conversei isso eu recebi centenas de prefeitos lá, depois fui dar uma palestra com 5 mil prefeitos, eles aplaudiam delirantemente de pé, dizendo o seguinte, esse é o nosso problema, nós não temos nem comando sobre as nossas despesas, eu sou eleito, eu não tenho nada o que fazer, porque já está tudo carimbado, e eu também não tenho fonte de receita. Então, se vai chover um dinheiro do pré-sal por aqui para nós, e ao mesmo tempo eu posso decidir se quero cortar isso ou não, eu sou a favor. Então, eu acho que o pacto vai redesenhar essa relação. E, em vez de ter uma união paternalista, que fica lá, a união, na verdade, é paternalista mesmo, porque cria contribuições não compartilhadas, aí quando o cara está estrangulado, não tem banco, ele não tem banco próprio, não tem fonte alternativa de receita. Você estrangula financeiramente, aí ele vem te pedir dinheiro, aí você exerce o seu domínio. Aí acaba o governador do Rio de Janeiro, que era o Cabral, para ser um bom governo tem que capitular para presidente. Aí a presidente dá um dinheiro para ele, no final um vai preso, outro sofre impeachment, quer dizer, tudo desorganizado. Então é muito melhor organizar isso aí e você ter cada um com sua despesa, você descentraliza recursos e atribuições. E cada um que se vire. E se o cara quebrar, se quebrar a Califórnia nos Estados Unidos, é problema da Califórnia. Se quebrar a Flórida, é problema da Flórida. Agora, se tiver um desastre natural, aí surge a fraternidade. Mas surgir a fraternidade por irresponsabilidade financeira,
E hoje você não pode nem atribuir a culpa a ninguém, porque o sujeito fala assim, não, isso aí, a culpa não foi minha, eu já recebi isso tudo quebrado, porque a despesa é carimbada, o salário é indexado, a despesa da saúde é indexada, a despesa não sei o que é indexada. Então, está na hora de enfrentar esse problema. Nenhuma crise fiscal, você me viu falar isso lá com o Temer, e eu tenho falado com eles, e eles concordam, alguns dizem assim, nós podemos ir para a história se nós aprovarmos isso, porque nenhuma crise fiscal dura mais do que 1 ano e meio. Se você não chegar a um acordo, nos Estados Unidos, quando não tem um acordo, é o shutdown, trava tudo. Se aqui você não chegar a um acordo, se as despesas estão desindexadas, desvinculadas, desobrigadas, não chegou a acordo nenhum, você repete do ano passado, o PIB cresce 3%, a inflação 4%. 2 anos seguidos dá 15%, 16% composto, o bolo cresceu 16%, você não gastou nada, nenhuma crise fiscal dura mais do que 1 ano e meio, 2 anos. Quer dizer, hoje é o contrário. Hoje, se o político não fizer nada, nós vamos para a hiperinflação ou para o endividamento em bola de neve. No novo regime, se for todo mundo dormir e voltar em 1 ano e meio, está tudo resolvido. Paulo, eu odeio o seu estraga prazer, mas nós havíamos prometido à sua assessoria que você não perderia o voo. Então, nós vamos ter que encerrar essa conversa. Em nome de todos, te agradecer muito por estar aqui conosco. Só deixar uma frase, um parágrafo final, que é o seguinte: vai dar certo, vai dar tudo certo, muita cooperação e muita maturidade é o que eu estou vendo lá. A ideia de retomar crescimento e emprego está bem à frente, porque na hora que nós começarmos a baixar encargos, exoneração de folha, na hora que entrar uma reindustrialização em cima de energia barata, na hora que aumentar a competitividade, nós estamos abrindo gradualmente, não vamos abrir de uma vez só, porque senão você quebra o empresariado brasileiro. Nós não podemos fazer um negócio desse. O cara está com juro alto, encargo trabalhista, impostos elevados. Você não pode abrir de uma vez. Então, muitas críticas são, mas eles não vão abrir, não, isso aí leva 10 anos. Eu dou um leve sorriso e falo assim, não, vai ser um pouco menos, mas vai ser num ritmo suficiente para não quebrarmos a base que está aí instalada. Nós não vamos destruir nada, nós temos que preservar o que está aí, mas vamos criar na margem. Nenhum liberal é um revolucionário. Um liberal é um evolucionista. Você vai mudando na margem para melhor, em vez de se meter a fazer heterodexia e invenções não testadas que levam normalmente para o desastre, tá certo? Então, eu agradeço muito o apoio que vocês têm dado, quer dizer, vários amigos aí, eu sei que têm nos ajudado muito. O espírito crítico, vocês são um segmento super bem informado, pode ser usado de 2 formas, uma para jogar pedra, outra para nos ajudar a consertar. E eu tenho sentido que esse segundo tem sido muito maior do que as poucas manifestações de ataque numa situação que já é complexa em si. Né? É complexa em si, porque não é o antigo sistema de cooperação, de coordenação política, é um sistema novo, está sendo testado, e o que eu digo como testemunha visual é que está sendo relativamente operacional. Para quem esperava que seria caótico, tem um barulho no dia a dia que é meio caótico, mas do ponto de vista de substância, abaixo da superfície, as coisas estão andando como vocês podem ter visto hoje aqui, quando a turma veio falar, tá certo? Obrigado, pessoal. A economia estava fechada, era uma das economias mais fechadas do mundo, 100º, 38º lugar, parece que tem Etiópia, tem 2 ou 3 que são mais fechados que o Brasil. Então o sinal é claro, Mercosul, queremos abrir, vai abrir ou vamos sair? Não, vamos junto abrir. Europa, queremos entrar, estamos juntos ou estamos separados? Não, vamos conversar, estamos juntos. Para os americanos foi mais fácil, quer dizer, tinha um negociador difícil lá, mas desmontamos com uma frase bonita que era o seguinte, o Bill Lighthizer é um cara meio durão e tal, o Trump, como é que estão as coisas? Está tudo excelente, porque realmente todas as conversas excelentes, mas ele estava trocando um negocinho por outro, eu só deixo isso se tiver aquilo, só deixo isso se tiver aquilo. Eu falei, nós viemos aqui para uma conversa melhor. E aí quando o Trump perguntou, e aí? E tal, eu falei assim, ele acha que nós somos chineses. O cara está nos tratando como se fosse chinês. Aí o Trump olhou para o cara, acabou, pronto, a negociação seguiu. O Brasil tem um déficit com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm déficit com todo mundo. Tem superávit conosco. Aí o cara pergunta, vocês estão exportando muito soja. Eu falei, a gente tem que pagar as viagens para a Disneylândia. Então
Bom, em resumo, andou tudo muito bem, tudo muito rápido, porque nós também botamos pressão, e eles são práticos também, eles são práticos, eles estão numa guerra comercial do lado de lá e sabem que a influência dos chineses está aumentando. Os chineses já tornaram a África um reduto de matéria-prima deles, estão oferecendo dinheiro para a nossa infraestrutura aqui. Vocês devem ter visto aqui, então... nós fizemos uma troca de eixo, de economia fechada, nós vamos abrir decisivamente. O detalhe, se abre primeiro aqui ou ali, as circunstâncias vão nos empurrando, porque nós sabemos o seguinte: o Mercosul, conversando há 18 anos, não chega a um acordo. Chegou rápido. Europa, já estávamos abertos a negociações. Todo mundo estava aberto a negociar, mas já se perguntaram por que não fecharam? Realmente o Temer estava negociando, o Fernando Henrique está negociando. Por que nunca fecharam? E aí aquela conversa da estratégia. Tinha o Ministério da Indústria e Comércio, trincheira da Primeira Guerra Mundial, cheio de cara com aquele capacete redondo, arame farpado, não deixa entrar. Ora, se você tem uma estratégia, a estratégia é o seguinte: nós temos que ser um time, com uma visão, e vários métodos, e várias divisões, e vários exércitos, mas é uma visão. Não pode ter 4, 5 ministérios, um atirando no outro. A Fazenda quer abrir, o Ministério da Indústria e Comércio quer fechar. O planejamento quer expandir o gasto público, a Fazenda quer cortar. Então é o seguinte, presidente, tem que ter um Ministério de Economia. Então, pela estratégia, você define a estrutura. Então, a estrutura, Previdência é importante, secretário especial da Previdência, logo depois Estado, depois privatizações, depois abrir a economia. Tributária. Tributária tem que ter, eu tirei a Receita Federal lá de baixo para dizer o seguinte, é importante. E peguei um símbolo, que é o Marco Sintra, que é o seguinte: imposto único. Evidente que você não chega lá assim. Evidente que você não chega. Nem nós somos experimentalistas de fazer um negócio que... Não tem nada disso. Agora, tem um conteúdo, que é o seguinte: nós estamos naquela direção que nós estamos indo, na direção de simplificação brutal, redução de alíquota, ampliação de base. Isso já fala tudo. Todo mundo já sabe para onde tem que ir. Na hora que você bota o cara do imposto único, a Receita Federal inteira sabe, opa, é para lá que eles estão indo. A ponto de ter tido uma apresentação lá, onde Marcos, quando terminou, e falou: olha, você pode fazer isso, depois no final sobrou só isso, é o imposto único. Aí o pessoal da Receita, mas e a gente? Ele falou: né? Então, a direção tem que ser clara, inequívoca, todos têm que saber para onde nós estamos indo. E nós vamos aproximadamente nessa direção que eu acho que é a certa, que é redução, simplificação de impostos. Os impostos saíram também de 18% do PIB, 40 anos atrás, chegaram a 36% do PIB, onde estão mais ou menos agora, 34% a 36% do PIB. Isso não funciona, é alto demais. É um país que não cresceu e já tem comportamento social-democrata maduro, que está sendo questionado e não tem nada contra a social-democracia, ali é inteiramente razoável. Agora, só que depois de 30 anos de brincar disso, brinca um pouquinho de liberal-democracia, vamos ver se caminhar com as duas pernas, quem sabe é mais produtivo para todo mundo, né? Então, eu nunca tive nenhuma dúvida a respeito da resiliência da democracia brasileira. O Legislativo mostrou sua independência quando fez o impeachment, primeiro à direita e depois à esquerda. Aí o Executivo tentou comprar influência parlamentar, despertou o Judiciário, que prendeu os dois, prendeu quem comprou e quem vendeu. O quarto poder, que era a mídia, quando, depois de ter auxiliado muito na reconstrução democrática, resolveu ter um lado, se perdeu, e a competição com as redes sociais acabou derrubando um pouco da credibilidade da mídia convencional. Ela já entendeu e já voltou, e já está colaborando extraordinariamente também para o esclarecimento dessas questões de Previdência. Você vê que na pauta da Previdência o apoio foi amplo, geral e irrestrito. Você tinha milhões de pessoas nas ruas pedindo uma reforma da Previdência, pedindo sacrifícios. Quer dizer, isso mostra a maturidade e a resiliência da democracia brasileira. Ela nunca teve em risco. Nunca teve em risco. Então, as pessoas... Houve maus perdedores na eleição, gente que perdeu e começou a dizer que tudo é caos, é tudo caótico, é um perigo, vai acabar. Não tem nada disso. Não tem absolutamente nada disso. É uma colisão política de centro-direita. Não interessa nem se não há consciência clara disso. Eu procurei o Rodrigo, conversei com o Rodrigo Maia antes da eleição e falei assim: olha, nós estamos condenados a trabalhar juntos.
nós nos encontramos lá na frente, nós vamos nos encontrar. Nós vamos ter que trabalhar juntos. Independente de preferência pessoal. Não? E essa é a sensação que eu estou sentindo lá. Tá, o Planalto, a sociedade está madura. A sociedade está madura. De repente você tem uma liminar, outro dia eu recebi uma liminar que se eu pagasse, eu vou preso por irresponsabilidade fiscal. Se eu não pagar, eu vou preso porque você tem que cumprir a liminar. Eu fui conversar com o juiz supremo do STF. Né? Cheguei lá, conversei meia hora e, poxa, realmente, tem que remodificar isso aqui. Eu falei, pois é. Então, a mesma coisa na hora que a Petrobras vai vender a TAG, que é fundamental para o choque da energia barata, nós queremos aumentar a competição de gás, e aí a importância de uma equipe que entendeu a mensagem, que está toda em torno, vocês devem ter visto nas apresentações, que todo mundo está cantando a mesma música, porque é complexo, e por isso que não andava antes. Se você bota 4 milhões, e essa que é a ideia, primeiro você pensa a estratégia, o que você quer fazer? É isso? Então, que estrutura você precisa para fazer isso? Eu preciso que os ministérios estejam juntos, eu preciso que cada torre dessa tenha um target muito claro, reforma da Previdência, privatização acelerada, desalavancagem, despedalar os bancos públicos, quando chegar nos bancos públicos também, abrir a economia brasileira. Então, cada torre sabe o que está defendendo. Isso facilita o trabalho de todo mundo. E aí você, quando vai se comunicar, as peças se movem. Então, o CAD diz para a Petrobras, olha, eu sou contra o monopólio, você tem que vender coisas aí. A Petrobras, vou vender. Aí o Supremo, não pode vender. Aí nós vamos lá e conversamos, olha, se não vender, o prejuízo é duplo. Primeiro, a Petrobras não consegue se capitalizar para chegar no petróleo antes que vire um fóssil. Por enquanto, é recurso econômico. Daqui a 20 anos pode virar fóssil de novo. Energia fotovoltaica, nuclear, etc. De repente, esse troço vira fóssil e nós não educamos o Brasil, não transformando petróleo em capital humano. Temos que nos mover rápido. Está parada a sessão onerosa 3, 4, 5 anos, vocês não deixam a coisa andar, aí na hora que anda um pouquinho já trava de novo. Deixa ele vender que você capitaliza a Petrobras e o óleo chega mais rápido. Bom, e o gás? E o gás é o seguinte, justamente ela vendendo isso, ela também abre mão do monopólio que ela tem, de fato, na distribuição de gás. Então, nós, com essa venda, estou sinalizando duas coisas. Vai ter competição em gás e vai ter competição em petróleo também, e a Petrobras está cada vez mais focada no petróleo, e não em gás e distribuição e etc, etc, etc. Então, essas coisas, quando a equipe começa a falar a mesma língua, começa todo mundo a trabalhar na mesma direção, porque a estrutura foi já adequada para você ter um retorno mais acelerado. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, não é um trabalho só nosso. Ao contrário, é todo mundo junto. Então, a Câmara mesmo, o Rodrigo fez um trabalho espetacular lá no comando daquilo. Nós mesmo, às vezes, brigávamos, porque, eu falo, eu quero uma de um TRI 200. Não, mas não dá, tem um BPC. Ok, não, tem também a Rural. Ok, pessoal mais pobre, estamos juntos, cai para um TRI. Mas e essa outra aqui? Essa é para funcionalismo público, era justamente o que nós estávamos atacando. Você está atacando o Congresso? Não, eu tenho o direito de dizer, como quem propôs um negócio, que eu não quero perder um regime de capitalização que pode botar o Brasil para crescer 5% ao ano, acumulando e acelerando a acumulação de capital, aumentando a eficiência de alocação, isso tudo, e, de repente, vou perder isso porque tem um lobby aqui, um lobby ali, não podemos. Então, é normal, é da briga. Acabou a briga, acabou, aprovou quanto, vamos embora, passa para a próxima. Eu ainda tenho objetivos maiores em relação a esse tópico também. Mas o Congresso, nessa disputa toda, e o Congresso tem sido extraordinário. Eu realmente tenho visto o trabalho deles lá, é um trabalho difícil, porque tem de tudo, tem gente representando todos os pontos de vista possíveis, é muito difícil essa coordenação, o trabalho deles tem sido excepcional. E os resultados têm sido interessantes, tem muita gente muito feliz, porque em relação ao que seria uma reforma passada, vem um resultado quase 2 vezes maior, mas para os objetivos nós estamos olhando, e, de novo, tivéssemos conseguido números um pouco maiores, não é nem um número, é a coisa da capitalização em si. Quer dizer, não pode ter um veto à capitalização, porque a capitalização significa que você pode criar um novo mercado de poupança, extraordinário para o país. Em segundo lugar, você pode libertar gerações futuras. O Sintra, na verdade, eu ia usar um imposto sobre transações muito mais para financiar a transição do antigo regime previdenciário para um novo regime previdenciário.
Quando você evita isso, aí eu remanejo esse imposto e vai virar desoneração de folha. Aí eu jogo para ajudar outra coisa. Mas essas reformas vão se encontrar ali na frente. O API defende o IVA, problema nenhum conosco. Nós temos 3 pilares. Um é o IVA mesmo, a gente chama do IVA dual, porque da mesma forma que eles não conseguiram aprovar a Previdência para estados e municípios, e a reforma do API está parada lá há 18 anos, por quê? Porque tem sempre 1 ou 2 estados que não convergem. Você precisa de unanimidade na questão, porque os estados têm... E eu sou um liberal. Eu imagino que seria se a Califórnia e a Flórida fossem obrigadas a ter a mesma base tributária. Não tem, eles têm a liberdade. Agora, se por bom senso querem aderir, e se alguns estados tomam a liderança e vão nessa direção, ótimo. Então, se aprovado o API, maravilha. Se não aprovar, nós fizemos a nossa, dos impostos federais, e eles sofrem mais um pouco até virem. Da mesma forma que está acontecendo com a previdenciária. Eles sofrem mais um pouco, esperam uma próxima rodada. Eu acho que vai ter uma PEC paralela, vai jogar a previdenciária para dentro de estados e municípios. Isso vai ser extraordinário para nós. Perguntar se eu prefiro uma de 1 trilhão federal, 100 estados e municípios. Eu prefiro essa que foi aprovada, 930, na verdade 913, porque 20 aumento de imposto sobre banco, isso é tributário, isso não está ali, mas tudo bem, também não vou criticar. 913. Mas com 350 de estados e municípios, se eles conseguirem na PEC paralela, é extraordinário para nós, você sabe disso, porque não vai estourar lá em você de volta, em mim agora, né? Não vai estourar lá de volta, né? Porque quando ele estava lá, a gente conversava sobre isso, quando um estado capota, o negócio vai bater lá, passa no Supremo, aí bate na União outra vez. Então,